galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom dia para vocês. E vamos dar início mais uma aula, vídeo, né? Um vídeo aula, não vejo a hora disso acabar. Eu estou olhando no olho de cada um de vocês, mas infelizmente não podemos ainda, né? Então, enquanto não podemos fazer isso, olhar olho no olho, vamos continuar estudando virtualmente, né? Bom, gente, eu espero que vocês estejam com o livro de vocês, tá aqui o meu, né? Como sempre, a tia Osana, antes de dar início à aula, fazemos logo a correção, né, da atividade anterior. A correção da atividade anterior que vocês levaram foi da página 80 a 81, foi isso? Então, vamos aqui, a página 80. Vamos ver aqui a pergunta como era, né? Lembrando que nós estamos trabalhando ainda sobre as fronteiras do Brasil, é isso? Vamos trabalhar sobre esse Brasil, esse gigante chamado Brasil, né? Mas vamos fazer logo a correçãozinha, né? A questão de número 1 da página 80 diz assim, ó. De acordo com o que aprendemos, localize o Brasil. Aí tem A, no mundo. Lá na página 78 tem explicando bem direitinho. Faço só a correção, mas eu acredito que vocês já responderam. É só para fazer a correção mesmo, né? A resposta, ó. O Brasil está localizado inteiramente na parte ocidental, tendo também parte de suas terras no hemisfério norte e sul do globo terrestre. Lembra que quando eu expliquei na aula anterior, mostrando lá o globo, a parte que fica do Brasil, que é inclusive dos 6 países com as terras territorial, o Brasil está incluído, né? Só perdendo para a Rússia, para os Estados Unidos, se eu não me engano. Enfim, o Brasil fica nesses países de maior território. Isso é bom, né? Pena que é mal distribuído. Continuando, o item B. Na América, de acordo com os critérios culturais e linguísticos. Aí vocês vão responder. O Brasil está localizado na América Latina, certo? Tinha na página 79, se eu não me engano. O item C tem assim, ó. Na América, de acordo com a localização geográfica. É lá onde fala sobre a localização dos hemisférios, né? Na localização da América do Sul, tendo 7% das suas terras no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul, certo? Por isso que o Brasil está localizado no hemisfério norte e no hemisfério sul. Lembrando que a maior quantidade é no hemisfério sul. Perdão, no hemisfério norte. Ó. Na América do Sul, tendo 7% das suas terras no hemisfério norte e 93%, recorrigindo aqui novamente, gente, e 93% no hemisfério sul. A pequena quantidade é no hemisfério norte e a grande quantidade no hemisfério sul, certo? Desculpa, é porque eu inverti. Mas é o contrário, viu? 93% no hemisfério sul e apenas 7% no hemisfério norte. Tá bom, galerinha? Na página 81, vamos nós. Na página 81, questão de número 2, ó. Como aprendemos, a maior parte do território brasileiro está localizado entre o Trópico de Câncer e Capricórnio. Sobre o tema, responda. Por que essa região do planeta é denominada de zona tórrida? Na página, entre a página 76 e 77, dizia, ó. Porque é a área mais quente e existente do planeta, tá bom? O item B, ó. Quais as consequências da localização espacial brasileira com relação ao nosso ambiente? Entre a página 77 e 78, vocês iriam encontrar a resposta também, ó. Além da predominância do clima quente, a sucessão de paisagens com características diferentes. Lá na página 77 e 78, ele está com outras palavras, porém o mesmo sentido, tá bom? A questão de número 3. Por que o Brasil é considerado um país ocidental?
Se você leu a leitura com bastante atenção, você vai entender por quê. Ó. Porque além de estar localizado inteiramente no oeste de Grace, o Brasil recebeu influência dos europeus ocidentais durante o seu processo de formação. Certo? A questão de número 4, eu percebi que teve alguns alunos que tiveram dúvida na questão de número 4. Mas se vocês lerem com bastante atenção, vocês iam compreender. Gente, tem determinadas respostas que não necessariamente você tem que pregar só do livro. Tem o seu ponto de vista, a sua opinião. A gente sempre trabalha com isso, eu sempre gosto de falar isso para vocês. Tá bom? Mas na questão de número 4, tem assim, ó. Cite os principais problemas nas fronteiras do Brasil com os países sul-americanos. Quais foram esses problemas aqui, ó? O Brasil possui fronteiras com 9 países da América do Sul, além do território da Guiana Francesa. Essa área fronteiriças e se estende por 15.719 quilômetros, sendo difícil o controle e a fiscalização. Nesse sentido, vários problemas ocorrem nas fronteiras do Brasil. Entra ilegal, como é o caso dos imigrantes, né? Lembra que a gente já falou nas outras aulas anteriores, aí é onde entra, por ser um território tão grande, com uma extensão tão grande, aí tem aquela questão daqueles problemas também, né? Que é as coisas ilegais que entram, como os imigrantes, o tráfico, né? De droga, a prostituição, a comercialização de produtos falsificados, a entrada de armas, que é o tráfico de armas, né? Que os traficantes costumam fazer isso demais, e também os tráficos de combustíveis, que é o chamado biopiratarias, entre outros. Tá certo? Essa foi a questão de número 7. Para quem tinha dúvida, essa era a resposta. Se você tiver colocado outra resposta, sem problema, com o mesmo sentido, ok? Questão de número 5. Ó, compare a posição e o tamanho do território brasileiro atual e o momento da conquista portuguesa. Aí é onde fala um pouco sobre a questão da chegada dos portugueses, tal. Aí dá continuação aqui, ó. Tem assim, ó. A localização, mesmo após a criação do meridiano de Grace, continua sendo a mesma. Ou seja, o Brasil se encontra no oeste do meridiano e dos europeus. Porém, a dimensão do território brasileiro não é a mesma. Aí na aula anterior a gente até falou sobre, não é a mesma porque foram feitas aquelas divisões, aquelas separações, que é o chamado também, que é como também chamado Tratado de Tordesilhas, que foram criados para delimitar as áreas entre os portugueses, entre Portugal e Espanha, né? Ou seja, entre os portugueses e os espanhóis, e foi descumprido ao longo do desenvolvimento da história do Brasil. Que vocês sabem que na outra aula anterior a gente trabalha, desde o capítulo 1, se eu não me engano, a gente trabalha sobre o Tratado de Tordesilhas, sobre essa divisão territorial, sobre a questão dos políticos, as representações políticas, lembra, gente? Só fazendo uma pequena revisada no que a gente já tinha trabalhado. Então, esse capítulo 2, ele vai só dando continuidade do que a gente já tinha trabalhado. Certo? Ainda continuando, esse foi o exercício, feita a correção, beleza? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão ler, dá uma lidazinha onde tem nesse cenário 2, onde fala sobre um gigante chamado Brasil, ainda trabalhando sobre o Brasil, ainda trabalhando sobre o território brasileiro, a extensão territorial. Que aí ele vai falar também sobre as terras e o poder de vistas, ao perder de vista, ou melhor. Ele vai falar sobre os pontos extremos do Brasil, vai falar também sobre os fusos horários. Quando você fizer essa leitura sobre esse temazinho, que só é um subtemazinho, falado sobre o gigante chamado Brasil, aí você vai entender melhor para vocês conseguirem responder esse exercício que tem na página 88
na página 90 e 91. São essas 3 páginas que vocês vão ler, ou melhor, vão responder. Vocês vão ler esse subtítulo aqui, que é ainda falando ainda do capítulo 2, né? Lerem com bastante atenção, vocês vão entender melhor, tá bom? Cheiro, estou com saudade, tô marcando os dias pra gente voltar, tá bom? Amo vocês.